Bom, você chegou até aqui porque você quer saber a diferença entre o RAW e o JPEG. Mas o que essa capa do Pink Floyd tem a ver com tudo isso? Bom, para começar a explicar a diferença entre o RAW e o JPEG, eu preciso explicar um pouquinho como que funciona a luz. A gente considera que a única luz realmente branca é a luz do Sol. Todas as outras luzes, todas as outras fontes de luz emitem a luz com um certo tom. Um tom mais azulado, mais amarelado, mais esverdeado, mais magenta. Enfim, a única luz que a gente considera como branca é a luz do Sol. Sabe essa capa de disco aqui do Pink Floyd? O que está acontecendo nessa capa? Tem um raio de luz passando por um prisma que faz com que a luz se divida. Nessa divisão de luzes, cada cor tem uma velocidade de onda diferente. Quer dizer o quê? Que o vermelho é mais rápido do que o azul. O vermelho vai atingir o assunto que foi iluminado mais rápido do que o azul. Então o raio de luz branca é formado por várias cores. Agora, como que isso funciona dentro da câmera? A câmera digital ela tem um sensor. Esse sensor ele é formado por 3 pixels. Na verdade, ele tem milhões de pixels, mas é formado por 3 cores de pixels. O vermelho, o verde e o azul, RGB. Então, cada pixel vai ser sensibilizado por uma onda de cor. Então, o pixel azul vai ser sensibilizado pela onda azul, o verde pela onda verde e o vermelho pela onda vermelha. E as outras cores? Como que as outras cores são formadas? Por exemplo, se uma cor atingir o verde e o azul, a câmera vai entender que aquela cor é formada pelo verde e azul e vai interpretar aquela luz e te dar uma cor dentro da sua fotografia, dentro da sua imagem. Opa, só parei um pouquinho para explicar uma coisa. Eu estava editando esse vídeo que você está assistindo e eu esqueci de colocar uma coisa. No meu desenho aí você viu que tem mais pixels verdes. Por que tem mais pixels verdes no sensor? Até se você abrir a câmera, tirar a lente, olhar para o sensor, você vai ver que ele tem um tom de verde. Porque tem mais pixels verdes no sensor, porque o olho humano consegue enxergar mais tons de verde do que tons das outras cores. Então, entre todos os tons de azul e vermelho, o verde é o mais rico para a gente, é o que a gente enxerga mais tons. Então, é por isso que tem mais pixels verdes no sensor. Fecha aspas. Então, a câmera interpreta a luz que chega até o sensor, que sensibiliza o sensor. Então, o que a gente vê na nossa fotografia digital é uma interpretação da câmera sobre a luz, sobre a cena que você está fotografando, sobre a luz que está iluminando a cena que você está fotografando. Então, a câmera interpreta aquela luz. Por isso que tem diferença de câmera para câmera. Por isso que tem diferença de tecnologia de câmera. Uma câmera mais antiga, eu tenho uma 10D, que foi a minha primeira câmera digital. Ela interpreta a luz de uma maneira diferente das câmeras que eu tenho hoje. Isso não quer dizer que seja melhor ou pior. Claro que para mim, a tecnologia atual é muito melhor do que a tecnologia de, 15 anos atrás. E essa interpretação também vai acontecer com diferentes câmeras atuais, de um fabricante para outro, de um modelo para outro, isso vai ser diferente. Mas ele não vai variar dentro da mesma tecnologia. Então, se eu tenho, por exemplo, uma T6i e eu fotografo com outra T6i, a imagem vai ser a mesma. Mas se eu fotografo com uma T5i ou com uma 60D, 80D, as imagens provavelmente terão uma pequena diferença. Bom, mas e aí, qual que é a diferença do RAW para o JPEG? Primeiro eu vou falar sobre o JPEG, mas para poder falar do JPEG, eu preciso te contar que toda a câmera fotografa em RAW, mesmo quando você configura ela para fotografar em JPEG. O que a câmera faz? Ela fotografa em RAW, interpreta aquele arquivo de alguma maneira, despreza o RAW e te dá o JPEG. Essa interpretação que a câmera faz sobre o JPEG é uma interpretação baseada nos conceitos do fabricante. Então isso também vai variar de câmera para câmera, de fabricante para fabricante. Um fabricante vai te dar um JPEG com tons mais avermelhados, outro vai te dar um JPEG com tons mais puxados para o verde, outro mais saturado, enfim, cada um vai interpretar de uma maneira. Eu até costumo brincar que quem fotografa em JPEG e não faz nenhuma intervenção depois na imagem, está usando o tratamento que o engenheiro da câmera fez, porque foi ele que projetou, ele que deu essa qualidade que você está usando para o JPEG. Você já deve ter ouvido falar que o JPEG é um arquivo compacto. O que é isso?
Imagina o seguinte, imagina a seguinte cena. Você fotografa um céu azul. Naquele céu azul existem várias camadas de cor, várias passagens de cor. Você tem um azul que puxa mais para o branco, você tem um azul que puxa mais para o preto, então você tem um azul escuro, um azul claro. Eu estou resumindo em 3 passagens de cor, mas existem dezenas de passagens de tons de azuis ali. O que o JPEG faz? Quando você abre a imagem, vamos dizer no Photoshop, por exemplo, você abre a imagem, ela tá lá linda e você vê todos os tons de azul. Mas quando você fecha esse arquivo, que você compacta ele, o que o JPEG faz? Ele interpreta, este tom de azul é parecido com esse daqui, então vou colocar os dois juntos. Este tom de azul e esse tom de azul é parecido um com o outro, então vou colocar os dois juntos. Então aquilo que era desse tamanho, fica desse tamanho. Então ele compacta o arquivo. Qual é o problema disso? Até aí, nenhum. Se você só pega o JPEG, abre no Photoshop ou em qualquer software de tratamento, abre ele e não faz nada. Você abriu, olhou para ele, que lindo. Fechou. Até aí, não tem problema nenhum. Mas, você está aqui com o seu JPEG. Se você abre o JPEG, faz algum tratamento nele, por exemplo, você foi lá e clareou um pouquinho, você escureceu um pouquinho, você transformou ele em preto e branco, seja o que for. Você fez um pequeno tratamento, quando você fecha ele, ele vai se compactar. E aí ele vai ter uma pequena perda de qualidade. Quando você abrir ele de novo, ele já não vai ser mais o mesmo. Se você abrir ele de novo, fizer algum tratamento e fechar, ele já não vai ser mais o mesmo, só vai piorando. Então, cada vez que você abre o JPEG e faz alguma intervenção, não é só abrir e fechar. Você tem que ter feito alguma intervenção nele. E ele se compacta, ele ficou bem pequenininho agora. E você abre ele de novo, ele vai perder qualidade. Este é o problema do JPEG. Por isso que o JPEG ele é considerado um arquivo final, um arquivo para você mandar para o seu cliente, que você não vai precisar fazer grandes intervenções nele. É um arquivo final, que você não vai mais mexer em nada nele. Tá, e aí? E o RAW? O RAW não tem isso de se compactar? Não. O RAW é um arquivo que precisa de uma interpretação. Ele não é uma imagem ainda, ele é um arquivo. Essa interpretação vai ser feita por softwares como o Lightroom, como o Capture One, o software que vem junto com a câmera para ler o RAW. Então, o RAW precisa de uma interpretação. Mas você está falando que ele não é uma imagem, mas eu consigo ver ele no LCD da câmera, eu vejo ele no computador. O que você está vendo ali é um preview que a câmera criou, é um pequeno JPEG que a câmera criou para poder mostrar o RAW. E aí quando você faz alguma intervenção no RAW, na verdade você não está fazendo nenhuma intervenção no RAW. O que você está fazendo é uma intervenção num arquivo que fica em anexo ao RAW, que é o XMP. Opa, deixa juntinho aqui. Que é o XMP. Opa, fica aqui. Que é o XMP. Então, tudo que você fizer de intervenção não vai ser no RAW, vai ser no XMP. O que é o XMP? O XMP é um arquivo de texto, basicamente. Se você pegar o XMP e mandar ele abrir num arquivo de texto, num software de texto, num Word, num bloco de notas, por exemplo, você vai ver lá, exposição, 50, tralalá. Você vai ver lá, saturação, tanto, exposição, tanto. Então, nada, olha, tá difícil aqui, hein? Mas nada do que você fizer de tratamento vai ser aplicado no RAW. Nem o balanço de branco que você fotografou, enquanto você estava fotografando, você aplicou um balanço de branco específico. Nem ele vai ficar grudado no RAW. Tudo isso vai estar no XMP, tudo isso vai poder ser alterado. Então, no software de tratamento, no Lightroom, por exemplo, você foi lá e fez um crop no RAW. Na verdade, você não cropou nada aqui. Você só falou para o XMP, olha, eu quero que você crie uma visualização cropada do RAW. Vamos falar, cropada e preto e branco para a gente poder ter uma imagem. Eu quero cropar e deixar esse arquivo preto e branco. Então você está avisando o XMP que você quer esse RAW cropado e preto e branco. Está aqui, é só uma visualização do que você quer. Quando você mandar exportar, estou falando do Lightroom, por exemplo, agora eu realmente gostei da imagem assim e vou mandar para o cliente. Você mandar exportar, aí sim, ele vai interpretar, vai pegar esse RAW, aplicar o tratamento que você fez e te dar um arquivo que você quer, no caso, um JPEG, certo? Aí você tem um arquivo que você vai mandar para o seu cliente. E aí o seu cliente faz o que quiser.
que quiser com ele. Ah, o seu cliente te liga e fala, eu não gostei da foto preta e branca, eu achei que ficou velha, eu não quero, ficou dramática demais, eu não quero ela preto e branco. Você volta no seu software de tratamento, altera essa informação no XMP, que não vai alterar o RAW, exporta de novo, faz outro JPEG e manda para o cliente. Certo? É assim. Nada do que você aplicar vai estar no RAW. O RAW vai ser sempre original, sempre limpo. Nada gruda nele. Tem um teflon sobre ele que não deixa nada grudar. Nem o balanço de branco quando você fotografa. Bom, mas e aí? Qual é a vantagem de usar um e a vantagem de usar outro, a desvantagem de usar um e a desvantagem de usar outro? Vou falar do JPEG. Você fotografar em JPEG tem a vantagem de que você ocupa menos espaço no cartão, porque ele é mais compacto, então ele vai ocupar pouco espaço, então você tem mais espaço no cartão para você fazer muito mais fotos. Hoje em dia, a tecnologia ajuda porque o JPEG que a câmera faz já não é tão compacto, então ele tem uma boa qualidade, dá até para você fotografar em JPEG. Só que o JPEG não vai aguentar tantas intervenções na imagem. Então, se você fotografa errado, você errou muito a fotometria, mais de 1,5 ponto, 2 pontos, e você fotografou em JPEG, a chance de você conseguir reverter esse arquivo para uma boa exposição, mantendo uma qualidade, é bem pequena. Se você fotografou com ISO muito alto, você quer tirar esse ruído, o JPEG já não vai aguentar tanto. Ele não tem uma boa interpretação nas baixas e nas altas luzes. Então aí você começa a perder um pouquinho a qualidade. Então se você for fotografar em JPEG, tenha certeza do que você está fazendo. Não pense em errar. Se você for errar, erra para mais, super expõe. Mas mesmo assim, não acho tão seguro fotografando em JPEG. E a vantagem do RAW? Primeiro eu vou falar da desvantagem do RAW. A desvantagem do RAW é que ele ocupa muito espaço. E não é só no cartão, porque você vai precisar guardar essas fotos depois. E aí é HD que começa a encher muito rápido. Mas você tem a vantagem de que você tem um arquivo original, que o JPEG qualquer um pode fazer, o RAW ninguém pode fazer, só a sua câmera pode fazer. Então você tem o arquivo original, que algumas pessoas chamam de negativo da sua foto. Você consegue fazer mais intervenções no RAW do que no JPEG. Então, por exemplo, se você errou 1,5 ponto ou 2 pontos de exposição, tanto para mais como para menos, é mais fácil para mais do que para menos, você consegue corrigir isso. Você consegue tirar bastante ruído, o grão dos ISOs altos no RAW. Que mais? A interpretação que ele tem das altas e das baixas luzes é muito mais legal do que do JPEG. O que é esse muito mais legal? O que é essa interpretação das altas luzes e baixas luzes? Você tem uma foto que tem uma área clara muito grande e você quer escurecer um pouco essa é uma área de alta luz, então você consegue reduzir um pouco a quantidade de luz dali. Você tem uma área de sombra, uma área de baixa luz, se você quer clarear aquela área de baixa luz, você consegue fazer isso com mais qualidade no RAW do que no JPEG. Porque o JPEG é um arquivo que já foi processado. O RAW ainda não, o RAW vai ser processado. Bom, é isso. Se você ficou com alguma dúvida, escreve aqui embaixo nos comentários, me faz uma pergunta e vamos conversar. Se você tem alguma sugestão sobre os próximos vídeos, também escreve aqui embaixo, certo? É isso aí, não se esquece de dar o seu like e compartilhar esse vídeo. Até a próxima!